Provavelmente, se você prestou atenção nas bases americanas em conflitos recentes, deve ter notado essas estranhas barreiras feitas do que parece ser arame e estão cheias de areia. Essas barreiras são chamadas de Haskell Barrier e são uma alternativa super eficiente e mais resistente aos famosos sacos de areia de toda a vida. Os sacos de areia usados para fazer defesas são uma daquelas tradições militares que resistiram a desaparecer apesar das atualizações e mudanças. Na tecnologia militar, são muito resistentes a projéteis e contêm muito bem as explosões. E claro, são muito fáceis de montar. O ruim é o tempo que leva para construir uma defesa, mas as barreiras ESCO são basicamente a evolução dos sacos de areia. As barreiras ESCO, embora pareça impossível, melhoraram a eficiência de montar posições defensivas e, além disso, tornaram-nas muito mais resistentes, aproveitando ao máximo o conceito de saco de areia que já parecia perfeito, mudando completamente a maneira como as fortificações são construídas nos campos de batalha. Mas quais características tornam as barreiras ESCO melhores? Quais vantagens essas novas barreiras trazem e realmente são tão boas quanto parecem? Neste vídeo falaremos sobre os clássicos sacos de areia e, claro, sobre as barreiras de areia ESCO que as precederam. Os sacos de areia parecem estar há muito tempo nos campos de batalha. O predecessor dos sacos de areia foi a facina, que basicamente era um feixe de galhos que era usado de maneira semelhante e já era usado na época das legiões romanas para cobrir trincheiras que impediam a passagem das tropas, para improvisar parapeitos e até mesmo foram usadas até a Primeira Guerra Mundial. Tratar exatamente o uso dos sacos de areia, ou melhor, os sacos de terra, é bastante difícil. No entanto, havia provas de seu uso no século XVI. Por exemplo, o governador mongol rebelde Mirza Jani Beg utilizou sacos de areia improvisados feitos de velas de barco para construir um forte provisório em Umarpur Sindh em 1592. Posteriormente, os realistas utilizaram fortificações com sacos de areia e troncos no cerco de 96 de 1781 durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Todas estas são evidências de um uso pontual e não generalizado, mas tudo isso mudaria na Primeira Guerra Mundial com o auge do paradigma da guerra de trincheiras. Surge a necessidade de criar parapeitos e trincheiras de maneira mais eficiente. Os sacos de areia foram uma solução muito barata e eficaz para o problema. Os sacos de areia continham muito bem as explosões e os disparos dos inimigos, sendo perfeitos para dar abrigo aos soldados. Seu uso se generalizou e se manteve na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã e em todos os conflitos do século XX, e até mesmo hoje em dia, a maioria dos soldados do mundo confiam nos sacos de areia para se protegerem de qualquer coisa que o inimigo possa lançar contra eles. As barreiras Haskell Bastion, apesar de serem o sucessor dos sacos de areia, não têm muito a ver com eles. As que surgem do avião, os aviões foram uma alternativa aos sacos de areia, que foram usados militarmente desde a antiguidade, e mais comumente entre os séculos XVI e XIX. E XIX consistiam em cestos de vime ou ramos que continham qualquer material resistente a projéteis, geralmente areia. O gavião foi substituído pelos sacos de areia no século XX, mas as barreiras ESCO trouxeram de volta este conceito. Em 1989, o britânico Jimmy Hazelden, um ex-mineiro de carvão, inventou as barreiras ESCO, que basicamente são enormes gaviões cheios de areia. São formados por malhas de arame, dobráveis que dão bastante resistência à força à estrutura armada, e um revestimento de tecido que contém a areia, e inicialmente foram projetadas para o controle de inundações. Estão dobradas para um rápido desdobramento e, uma vez desdobradas, são rapidamente preenchidas com areia. A malha é feita de zinco e aço revestido com alumínio, o que as torna muito resistentes à corrosão e geralmente são muito fortes, capazes de suportar explosões. O tecido é feito de polipropileno, um polímero termoplástico resistente e muito durável em climas adversos. Além disso, pode suportar o fogo. A grande vantagem das barreiras Haskell Bastion é a sua grande facilidade de transporte e rápido desdobramento. Existem muitos tamanhos disponíveis para montar uma defesa personalizada e essas peças individuais podem ser conectadas umas às outras com uma haste metálica que é inserida nas extremidades das mesmas. As barreiras Haskell Bastion são rapidamente implantadas no campo de batalha. Uma vez montadas, estas podem ser preenchidas com o material disponível na área, terra, areia, cascalho ou até mesmo rochas, claro, com a ajuda de escavadeiras em trabalhos de grande porte ou com homens em trabalhos mínimos.
Também, quando se precisa fazer uma barreira permanente, pode-se adicionar concreto a elas, tornando as defesas absolutamente resistentes a qualquer projétil de alto calibre ou tiros de blindado e, uma vez preenchidas, estas estão prontas para suportar todo tipo de castigos. De fato, também foram desenvolvidos veículos que podem implantar as barreiras Rescue Bastion pré-montadas muito rapidamente. Em apenas 1 minuto, pode-se cobrir uma distância de 300 metros. Agora imagine cobrir 300 metros com sacos de areia, isso seria uma completa loucura, mas as barreiras tornaram isso uma realidade. É um processo realmente eficiente, de fato, fazendo cálculos para construir uma barreira de 10 metros com sacos de areia, requeriria o trabalho de 10 homens por 8 horas de trabalho, levando em conta que estes têm 20 sacos de areia por hora e que posicionam os mesmos em seu lugar. Com as barreiras ESCO, fazer uma barreira de 10 metros levaria apenas 20 minutos para construir, apenas com 2 homens e uma retroescavadeira. No entanto, mesmo sem a escavadeira, o tempo também seria otimizado, mas o trabalho ainda seria bastante árduo. Ao encher uma barreira de qualquer forma, ela também deve ser compactada para aumentar sua resistência, e uma vez preenchida corretamente, pode-se aumentar a altura das mesmas, simplesmente adicionando uma nova barreira sobre a anterior de forma piramidal, aumentando exponencialmente a resistência das barreiras. As barreiras são completamente reutilizáveis com um pouco de trabalho, é claro. Ao retirar a vara que está nos cantos delas, esta se abrirá permitindo a extração da barreira e do material. Essas barreiras foram rapidamente padronizadas nos anos 90, e embora os sacos de areia ainda sejam usados em pequenas fortificações, as barreiras Resco vieram para ficar e continuam salvando vidas e protegendo muitos soldados do fogo inimigo. Lembram-se do criador das barreiras Resco, Jimmy Hazelton? Curiosamente, em 2009, ele comprou a empresa Segway, que fabricava esses estranhos scooters auto-equilibrados muito populares nos anos 2000. Em 2010, 9 meses após comprar a empresa, Jimmy saiu para dar um passeio com seu novo modelo de Segway todo-terreno na zona rural inglesa. Infelizmente, o terreno era tão irregular que ele acabou perdendo o equilíbrio e caiu de um barranco com uma queda de 13 metros. Ele morreu aos 63 anos, deixando uma fortuna de 220 milhões de dólares, doando ao longo de sua vida muito dinheiro para causas beneficentes. Apesar de sua morte, o legado de Jimmy Hazelton continua até hoje, protegendo a vida de milhares de soldados todos os dias. Muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus.